Terminando aí, pessoal, fazer aqui um terceiro bloco dessa primeira etapa da nossa aula sobre psicanálise. Eu vou fazer aqui um breve resumo sobre o surgimento e evolução da psicanálise enquanto método terapêutico. Porque o que é importante em relação ao entendimento da teoria psicanalítica? É a ideia, né, de que toda a construção teórica de Freud foi a partir da prática clínica. Isso eu falei no início da aula, né? Ou seja, ele foi praticando, discutindo, conversando com outras pessoas, inclusive pessoas que não eram da área de psicologia, né? Ele tinha um grupo das quartas-feiras, eles se encontravam lá dia de quarta-feira, então tinha músico, filósofo, médico, então era um grupo assim de pessoas realmente de um nível, né, bem acima da média, e que estavam ali tentando descobrir, né, esse funcionamento da mente humana, né? E aí, quando a gente pensa sobre o entendimento e a evolução desse método terapêutico, a gente tem uma visão assim inicial que eu acho que ajuda, né, no seguinte sentido. Inicialmente, Freud, a partir dos estudos com Charcot em Paris, ele começou a clinicar usando o método da hipnose, né? Quando retornou para Viena, ele colocou um pouco de modo pessoal, ou complemento, ou enfim, fez uma alquimia aí em relação a essa hipnose e passou a usar a sugestão hipnótica. Então, nessa sugestão hipnótica, ele conversava, ele falava, né, e ele ia sugerindo algumas coisas a partir do que a pessoa dizia. Algumas coisas encaixavam, outras não, né? Mas depois ele abandonou esse método também da sugestão hipnótica quando ele percebeu que nem todas as pessoas elas tinham uma fluidez no que diz respeito a essa técnica, e ele passou a utilizar o método catártico. Aliás, o método catártico eu não falei o suficiente, né, no vídeo anterior, né, mas eu falei sobre os estudos da histeria, né, com Freud, ou com Breuer, perdão. E foi justamente junto com Breuer, porque eles atendiam as pessoas e depois discutiam os casos, inclusive esse livro, Os Estudos sobre a Histeria, foi escrito por eles dois, né? E esse método catártico, quer dizer, catarse diz respeito a uma experiência muito profunda de emoção, com algumas coisas também somáticas, ou seja, a pessoa chora e enfim, sente tremores, um tipo de sensação, de sentimento, né, de experiência muito forte. E na verdade eles estimulavam para que essa catarse acontecesse, e a partir dela eles encontraram alguns, vamos dizer assim, alguns frutos terapêuticos dessa utilização, né? Mas o mais importante é o ponto a seguir, né? Que é a partir das contribuições daquela jovem anônima lá atrás, não só ela, né, mas outras pessoas que também foram, vamos dizer assim, né, cobaias para esse método, para essas descobertas, que foi o quê? A associação livre, a descoberta da associação livre, ou como ele chamou também, a cura pela fala. E qual é a diferença? Então, quando essa jovem anônima diz a Freud, olha, cale a boca, deixa eu falar, ele percebe o quê? Ele percebe que, à medida que a pessoa vai falando sobre o que está sentindo, aqueles sintomas vão diminuindo. O afeto, e até hoje é assim na clínica psicanalítica, a gente percebe o quê? Que o afeto ligado a determinadas lembranças, determinadas emoções e também alguns traumas, ele vai tomando uma outra forma a partir do momento que a pessoa fala. E quando Freud fala da associação livre, que é o que até hoje a gente utiliza, o que é que ele diz, né? O que é que ele propõe, que também os professores ensinam para a gente no nosso contato assim, inicial com a psicanálise, que a gente propõe à pessoa que ela fale livremente sobre o que está sentindo,
sem se preocupar se aquilo é feio, se é sujo, se é correto, se não é, né? Não importa como a sociedade vê o sujeito. O psicanalista vai ver sempre de uma forma diferente. Por quê? Porque as manifestações, os sintomas e muitas vezes até mesmo as coisas ruins que o sujeito faz, aquilo compõe a natureza humana. Ou seja, nós não somos formados só das coisas que a gente faz de bom. O que tem de ruim também faz parte da gente, né? Eu lembro de um professor, Antônio Ricardo, né, um grande mestre do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, lá em Recife, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que ele dizia o seguinte, que de alguma forma a psicanálise é como se desse ao sujeito o contato com a sua lama. E mais do que isso, a psicanálise ela nos traz a consciência de que essa lama faz parte da gente. Nós não somos aquela coisa idealizada, não existe ninguém que é o tempo todo bom. Né? É claro que o processo de crescimento pessoal ele vai fazendo com que, através da descoberta do que pode ser melhorado, né, sobretudo numa psicanálise, a pessoa passe a viver melhor, ela passe a reconhecer melhor aqueles pontos que ela tem de melhoria, o que, por exemplo, numa pessoa incomoda mais do que em outra, por que tal tipo de pessoa me incomoda ou não me deixa à vontade, por que eu me identifico mais com determinada classe social, né? Por que eu gosto mais de morena do que loura, enfim, todo esse tipo de coisa, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma lógica. Agora, a psicanálise ela não se prende a lógica formal. A gente está falando da lógica do inconsciente. Então, por exemplo, eu atendi um jovem que ele dizia assim, né, quando ele era garoto, assim, começo da adolescência, tal, ele era muito assim, o tipo de beleza que ele achava mais interessante numa menina, numa mulher, era o da Ana Paula Arósio, né? Ana Paula Arósio, então aquela mulher com cabelo mais ou menos castanhos, tudo, e os olhos azuis. E um dia, no processo de análise, ele descobriu o seguinte, aliás, vendo uma foto, né? Vendo uma foto da mãe dele, ele descobriu que aquele era o tipo físico da mãe quando ele era um bebê, né? Ou seja, aquilo está marcado no inconsciente realmente como algo de bastante relevância, né? Às vezes a gente escuta também o seguinte, às vezes o aluno chega e diz, mas professor, o meu pai bebia e era violento e tudo mais, e eu casei com um cachaceiro. Ou seja, a pessoa acha que assim, qual é a visão não psicanalítica? A visão não psicanalítica é, meu Deus, isso é um karma e eu tenho que levar para o resto da minha vida e tal, etc. Mas na visão psicanalítica, o que é que a gente vai, de alguma forma, confirmar quando a gente está atendendo? Claro que um recorte que uma aluna faz é diferente de algo que uma mulher me diz no consultório, né? Mas o que é que a gente vai perceber, muitas vezes, é que aquele tipo de escolha, que não foi uma escolha de todo consciente, né? Tem muito a ver com essa referência, sim, que essa mulher teve quando era criança, ou seja, a referência no pai. Então não importa como foi o seu pai, a sua mãe, seja para bom ou para ruim, do ponto de vista social, eles vão marcar profundamente a nossa vida. E aí você pode perguntar, mas professor, e se eu não tive pai, ou se o meu pai não foi quem cuidou de mim e tal? É quem cumpriu essa função. Não é o pai necessariamente biológico, não é? Então, quer dizer, todo esse contexto, né, todo esse emaranhado a ser interpretado, a ser compreendido, ou dizendo numa perspectiva, né, de Winnicott, que é um psicanalista que eu gosto muito, a ser tolerado, né? Tolerado, porque, por exemplo, Winnicott fala do paradoxo, ele fala do paradoxo, e se a gente pensar esse mesmo exemplo de uma mulher que
casou com um homem muito parecido com o seu pai. Claro que aí a gente não pode ignorar o fato de que o alcoolismo é um problema social e que de repente, de fato, aquilo pode ter acontecido, né? Não necessariamente por uma questão inconsciente. Mas o fato é que esse social ele vai afetar profundamente a nossa vida, né? E as nossas escolhas elas vão ser profundamente marcadas pelas nossas primeiras relações de amor, ou seja, nossos pais, né? A nossa relação com nossos irmãos, né? Então, quer dizer, a psicanálise não é uma ciência simples de entender. Aliás, em alguns momentos Freud até tem dúvidas se quer ou não que seja ciência. Enfim, algo também mais avançado, né? Porque a gente não vai tratar aqui. Mas o importante é o que Freud nos traz no sentido de uma clareza e, ao mesmo tempo, uma dúvida sobre o ser humano. Ou seja, existem os mestres da suspeita. E quais são esses mestres? São Karl Marx, Nietzsche e Freud. Ou seja, homens que tiveram, sem dúvida, uma visão acima da média, foram intelectualmente, né, ousados, marcaram a história, independentemente de você concordar ou não com o pensamento de qualquer um dos três, eles foram e continuam sendo importantes para a humanidade, né? E eles foram mestres da suspeita por quê? Porque eles colocaram em questão o modus operandi da sociedade da época, né? Karl Marx, do ponto de vista da economia, né, propondo o socialismo, enfim, comunismo que seja, né? Nietzsche com a ideia do super-homem, né, e etc., né? E Freud com a questão do inconsciente, né? E é justamente sobre o inconsciente que a gente vai tratar na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, eu vou passar aí uma atividade, tá? Vou começar a mandar os slides também, certo? E nessa atividade que eu vou mandar hoje para vocês, eu vou colocar uns 2 itens ali para que vocês me deem um feedback, se estão gostando aí das aulas, se está claro, tá certo? E na próxima aula a gente dá continuidade, beleza? Um abraço e que isso possa passar e a gente possa ter novamente contato aí pessoal, mas de toda forma, como comentei na primeira aula e também na atividade que mandei para vocês, a gente não pode perder a oportunidade de aprender a utilizar outras ferramentas, aprender a fazer coisas que a gente não sabia fazer ou fazia mal, né? Sei lá, vamos dizer, cozinhar, né? Cozinhar não é uma coisa simples. E aí, de repente, a necessidade pode fazer com que a pessoa faça aí um feijãozinho melhor e tal. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Beleza, gente? Então, um abraço aí e bons estudos.